Acredito que a vida é um dom e mistério. Dom porque é presente de Deus e mistério porque nós não sabemos como será esta própria vida. E como toda história tem o seu início, aqui foi o início da minha história. Esta casa era a casa dos meus avós, o Sr. Bismarck, a Dona Alice, ambos já falecidos. E quando eu era pequenino, minha mãe morava aqui e eu cresci nesta casa. Voltando aqui, onde é a casa da minha mãe hoje, claro, hoje a casa está reformada, graças a Deus conseguimos reformá-la para minha mãe. Mas na época era uma casa ainda mais humilde do que é hoje. Não nasci numa família rica, a minha família sempre foi trabalhadora, meu pai operário, minha mãe professora, e nós tivemos também, que é próprio da maioria dos brasileiros, os perrengues da vida. Fomos crescendo, desenvolvendo. E eu acredito que olhando para a minha história, olhando para o meu passado, cada dificuldade foi uma lição de vida. Então convido você a conhecer um pouco da minha história, da minha trajetória, até chegar ao Padre Christian que você conhece hoje. E a minha história começou nesta casa, mas começou bem antes, no útero da minha mãe, quando ela ficou sabendo que estava grávida, me consagrando a Deus. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. O meu namoro não tinha nada de santo. Quando eu recebi o resultado do exame de gravidez positivo, mesmo sabendo que eu estava em pecado, é que eu vi realmente o pecado que eu havia cometido. E naquele momento eu pedi ao Senhor que Ele transformasse o fruto do meu pecado em bênçãos. E eu chorei muito, né? E nesse tempo eu procurei o Padre José, o nosso querido, antigo, né, Padre José. E eu confessei, contei para ele e ele disse: Ana Maria, você não vai comentar isso com ninguém, nem com o pai dele, nem com seus pais, nem quando ele for crescendo, guarda isso para você e Deus. E assim eu fiz. E sempre em oração eu oferecia ao Senhor e eu falava sempre para o Senhor que ele poderia levá-lo para a África e eu não vê-lo nunca mais, para compensar tudo que eu tinha feito. E nesse sentido, pedindo também a proteção de Nossa Senhora. E desde pequenininho, o Christian brincava sempre de celebrar a missa. Brincava com coisas de igreja, celebrando missa. O Samuel, com a diferença de 5 anos de idade, ele montava um altar, colocava o suco, né, que seria o vinho, um salgadinho, que eram as hostes. Enquanto ele ia vestir os paramentos, o Samuel ia lá, bebia o vinho e comia o salgadinho, e na hora da missa era aquela pancadaria. E ele foi crescendo assim, celebrando missa para os primos, para as galinhas que tinha lá em casa. E à medida que ele ia crescendo, realmente eu via que já era o chamado do Senhor. É claro que antes da minha entrega, o Senhor já havia o escolhido. Mas com a minha entrega total, desprendida, é que o Senhor realmente pôde agir, né, com mais abertura. E eu sempre rezando nesse sentido. Um dia ele tinha mais ou menos 14 anos, eu falei assim: ô meu filho, ele falou comigo: mamãe, eu quero conversar com a senhora. Eu falei: meu filho, o que foi? Eu decidi o que eu quero ser. Eu falei assim: já decidiu? O que você quer ser? Ele falou para mim assim: eu quero ser padre. E durante o tempo todo, né, da vida dele, até 14 anos, eu sentia muito, mas demais, o poder de Deus na vida dele. E eu não entrei em detalhes, mas mais ou menos eu contei para ele. E quando ele era pequeno, ele falava assim: mamãe, eu fico triste quando a senhora testemunha e fala que eu sou fruto do pecado. Aí ele foi crescendo, ele foi entendendo melhor as coisas e realmente ele viu que o fruto, né, de um grande pecado transformou numa grande bênção.
E toda a vida o Christian é voltado para as coisas de Deus. Um dia, né, o nosso falecido Padre Nilo estava lá na matriz e convidou para fazer a homilia. Ele era novinho. E ele ficou meio assim assustado, mas foi. E durante o tempo, né, que ele estava falando, eu agradecendo ao Senhor por tudo que ele já estava realizando na vida dele. Né? Ele ia muito na igreja e tinha atividades lá, muito novinho. E no momento em que eu estava, né, lá ouvindo falar, né, com o Padre Nilo, o Senhor falou claramente no meu coração que aquilo era apenas uma gota d'água em tudo que ele ia fazer através dele. E o tempo foi passando e a promessa de Deus foi se cumprindo. Né? E quando ele foi para o seminário, ele foi no entusiasmo. O Samuel sofreu muito, sentiu muito a ida dele. E muitas pessoas falam: Nona Maria, sozinho no seu quarto você deve ter chorado demais. Eu nunca chorei. É uma graça tão grande a gente ter um filho totalmente entregue a Deus, que, como eu disse, né, no momento da entrega, que o Senhor poderia levá-lo para a África e eu não vê-lo nunca mais. E Deus é tão maravilhoso que Ele nunca saiu de perto de mim. Eu não pedi isso. O Senhor sabia que eu estava entregando Ele de coração aberto. E Ele nunca saiu de perto de mim. Fez a caminhada dele no seminário com muita dificuldade, a mamãe mandando um dinheirinho para ele que eu não podia mandar, que eu era super descontrolada. E ficava no seminário, às vezes, para tomar conta. Os amigos, né, os seminaristas, iam às vezes passear e eu falava que não queria ir e tal, é porque não tinha dinheiro. Mas a caminhada dele foi e é coisa de Deus mesmo, né? E quando a gente ia, né, no seminário, durante 3 anos em Mariana, que era reunião de famílias, nossa, mano, eu ficava maravilhada, eu nem acreditava, né? E graças a Deus, para a glória de Deus e crescimento dele também, ele foi muito perseguido. E certa vez queriam até que ele viesse embora e ficasse 1 ano em casa. E ele quase morreu quando ele me contou. Eu falei: não, meu filho, esquenta a cabeça não. Se tiver que vir, é plano de Deus. Você já é dele, não se preocupe com isso. E graças a Deus, né, ele fez o seminário e é essa caminhada maravilhosa aí, né, que nós conhecemos. E eu falo sempre para o Senhor que é impressionante quando a gente conhece o Senhor, não intelectualmente. Não falar que conhece o Senhor fazendo novenas, rezando o texto, não. Conhecer cara a cara. Conhecer e falar com Ele. E colocar nas mãos dele aquilo que a gente sente. E Ele é tão maravilhoso que Ele vai nos completando, né? E o Christian realmente é uma prova da misericórdia de Deus. Porque quando nós realmente voltamos o nosso coração para Ele, o pecado transforma-se em bênção. A gente realmente, né, conta o nosso pecado porque a gente experimentou a lama e agora, iluminado por Ele, nós temos a graça de ter, né, na nossa família um sacerdote. Pecador, fraco, cheio de defeito, como todos nós, mas realmente que luta, né, para testemunhar o poder de Deus e o conhecimento de Deus na vida dele. Amém. Minha mãe terminou de contar a minha concepção. Emocionante. Como eu vejo hoje que Deus verdadeiramente acertou a oferta dela. Só que eu não tenho só mãe, eu tenho também pai. Porém, depois que o meu pai se separou da minha mãe, aquilo para mim, não externamente, mas dentro de mim, foi um choque muito grande. Eu hoje vejo que na época eu não sabia, eu não consegui lidar bem com esta situação. Porém, eu me fechei por dentro, toquei a minha vida
fingindo que estava tudo bem. Durante anos eu me culpava e culpava o meu pai por ter saído de casa. Visitava, mas visita social, era mais seco, mais frio e muito distante. Tive dificuldade de aceitar que ele tivesse um novo relacionamento, uma filha. Tudo isso para mim, ainda na minha juventude, era algo muito difícil que a minha cabeça não conseguiu assimilar. Porém, chegando à maturidade, depois de retiros, de leituras, eu vi que é melhor a gente conviver com o real e não ficar sofrendo pelo ideal. Então eu parei de sofrer por um pai que eu gostaria de ter e passei a amar o pai que eu tinha. Ou seja, eu parei de brigar com o pai real para que ele fosse ideal. Hoje eu entendo claramente que a minha mãe foi a melhor mãe que ela deu conta de ser. Talvez ela não foi a mãe que eu gostaria, mas foi a melhor mãe que ela deu conta de ser, principalmente na época da separação do meu pai. Grande sofrimento a minha mãe nos causou, tanto a mim como ao Samuel. O mesmo eu aplico para o meu pai. Hoje eu tenho certeza, o meu pai pode não ter sido o pai que eu sonhei, mas ele foi o melhor pai que ele deu conta de ser. Então, neste primeiro vídeo da minha jornada, eu não poderia deixar de agradecer ao meu pai pelo dom da vida, pelas suas lições, mesmo silenciosas, e sempre pelo seu carinho, pela sua presença, do jeito dele. Por isso eu agradeço muito a Deus pelos meus pais e eu honro tanto a história da minha mãe como a história do meu pai. Oi pessoal, meu nome é Paloma, eu sou prima do Christian, eu sou prima irmã, né? A gente conviveu sempre na infância, no sítio da minha tia, eu dormia muito na casa dele e é um orgulho ter ele comigo na nossa família, a gente é igual irmão. Desde pequena a gente convive muito e sempre foi uma farra dos primos e tudo mais. Para mim é um grande irmão e uma pessoa muito querida, tenho muito orgulho de tê-lo na minha família. Então, quando a gente era pequeno, eu gostava muito de ir para a casa dele, lá na minha tia, nos finais de semana. Uma das brincadeiras que a gente mais fazia era ele brincar de padre, de missa e convivia com todos os primos como se fosse uma grande celebração. E trouxe isso da infância para a vida adulta agora. Estando aqui gravando este vídeo e vendo essas crianças brincando, eu fiz mais uma vez uma viagem ao meu passado e lembrei-me do meu irmão Samuel. Quantas e quantas vezes em Itaúna nós saíamos, a minha mãe dava aula, meu pai trabalhava, então a moça que cuidava da gente, a Mara e tantas outras, nos levavam para brincar na praça. Desde pequeno, como somos só nós dois, nós sempre fomos muito unidos. O Samuel do jeito dele. Ele era mais calado, mas quando você conhece o Samuel, ele é uma farra. Muito simpático, muito presente. E ele sempre foi altamente carinhoso comigo. Você quer entristecer o Samuel, é falar com ele que alguém falou mal do Padre Christian. Mas ele fica uma arara. É irmão, né, gente? Sangue do mesmo sangue. E falando do meu irmão, eu me lembro tantas e tantas pessoas que vão entrando na nossa vida, fazendo com que a nossa história aconteça. Neste primeiro vídeo, nós falamos sobre a minha concepção, falei um pouco do meu pai, você viu aí a minha mãe tão emocionada contando um pouco da história. E durante a nossa vida, outras pessoas vão entrando, outras escolhas são feitas, lugares, oportunidades, circunstâncias. Aqui, mais uma vez, reflita sobre isso, olhando para a sua história. Talvez você esteja vivendo hoje algo que você não entenda, mas tenha certeza, não é por acaso. Tudo o que nos acontece tem um significado. A minha história com Samuel,
o sofrimento do Samuel quando eu fui para o seminário. Ele não queria que eu fosse de jeito nenhum, não que ele não queria que eu fosse padre, ele não queria que eu saísse lá de casa. A nossa infância, né, se a gente for pensar, geralmente o pessoal fala, os irmãos brigam muito. Eu e o Christian, graças a Deus, a gente não foi muito de brigar, né? Pelo contrário, a gente sempre foi muito unido. Né? E lembranças que a gente tem assim, da nossa infância, apesar da timidez do Christian, entre os primos, ele era um dos mais velhos e ele sempre foi um líder nato. Né? Então ele juntava os primos e a gente olhava o que ia fazer, o que não ia fazer. E aí a gente, graças a Deus, teve uma excelente infância. Né? Meus pais são separados, né? desde novos. Então era eu, minha mãe e o Christian. Né? Então quando o Christian, a gente viu, né, a vocação do Christian na adolescência, né, que a gente brincava de missa, eu ajudava ele nas missas. Né? Aí uma oportunidade que tinha ali de distrair, eu ia lá e tomava a Fanta Uva, que era o vinho, e os salgadinhos, aí a briga corria solta. Né? Mas aí mesmo pequeno eu já participava com ele ali, a gente não tinha noção na época, mas hoje a gente vê que realmente era a vocação dele. Né? E no momento que ele realmente resolveu ser padre e seguir essa vocação, quando ele foi para o seminário, eu realmente não queria. Né? Na época, se eu não me engano, eu estava com 13 para 14 anos, era um pré-adolescente, né? Porque hoje a gente vê que a gente era muito unido. Né? Eu já tive a figura do meu pai saindo de casa, então o Christian, além de irmão, era um amigo. Né? Então eu estava sentindo essa perda também. Né? Só que hoje a gente olha para trás e enxerga que Deus realmente colocou ele nesse caminho aí para, graças a Deus, ser o sacerdote que ele é hoje. Né? Então a gente fica muito feliz, eu sou muito orgulhoso, né, de além de ter o irmão Christian, ser irmão do padre Christian. Aquilo que eu enfrentei na minha vida, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Quando você começa a viver, quando você vai avançando, tudo tem um sentido. E lá atrás, aquela pecinha que parecia fora do jogo, é exatamente aquela que se encaixa perfeitamente, dando sentido a toda a história. Falar da minha jornada, da minha história de vida, é falar ao mesmo tempo de alguém que sempre esperou pelo melhor. Eu sempre espero pelo melhor, mesmo que me aconteça o pior. E esperando pelo melhor, eu nunca abandonei a Deus. A fé que eu tenho em Deus, o meu temor, me ajudou a passar por tanta dificuldade. Você não imagina o que está vindo nos vídeos que você vai acompanhar durante esta semana. Uma história do Padre Christian que você nunca viu em lugar nenhum, porque eu nunca contei. Mas eu vou abrir o meu coração falando sobre esta jornada. A minha jornada, que se confunde ao mesmo tempo com o sonho e com o projeto de Deus. Nesse primeiro vídeo, dos 5 vídeos contando a minha história, eu não poderia deixar de terminá-lo com a minha família. Aqueles que sempre me acompanharam, sempre me apoiaram e sempre acreditaram em mim. E a família foi crescendo, o Samuel se casou, ganhei uma irmã, que é a Carol, agora esse presente de Deus, que é o pequeno Marcos Henrique. E a família é isso, gente. Ela é a nossa coluna, o nosso sustentáculo, são aqueles que nos amam e que estão do nosso lado. Você verá nos próximos vídeos que a minha história não foi fácil. Foi uma história dolorosa, chorosa, difícil, mas que cheguei, graças a Deus, a realizar grandes sonhos. Tenho tantos outros, mas sempre a minha família esteve ao meu lado. Precisamos sempre valorizar a nossa família e ser, através dela, e contar a melhor versão da nossa história. Foi nesta época que eu comecei com uma gagueira emocional, que me trouxe muito sofrimento, muita crítica. Passei vários anos isolado, eu não me amava, não gostava da minha vida, buscava muito a Deus, mas o meu coração sempre teve um vazio.